Você aí já se preocupou, já chegou na idade de se preocupar com a morte sua ou de um parente? Esse fantasma já paira sobre você? Você conhece o que o Epicuro fala sobre isso? Se ele vai te ajudar a resolver esse problema ou não? Se você quer entender um pouco mais sobre Epicuro e sobre a questão da morte, vem com a gente e assiste esse episódio. É verdade que no decorrer da nossa vida, muitos medos vão aí nos assombrando, nos perseguindo. Desde os mais bobinhos, medos diários, digamos assim, que passou o dia e acabou, até medos mais profundos. Então, por exemplo, atualmente, o medo do Pedro do inspetor escolar chegar na escola dele e falar assim: cadê seu planejamento do ano? E aí ele não tem o planejamento pronto. Mas a nossa vida é cheia desses micromedos. Mas colocando de lado esses medos mais corriqueiros, nós temos medos mais profundos, medos mais universais. E talvez o maior desses medos seria justamente o medo da morte. Esse medo gera literatura, gera filme, gera de um tudo de produção humana, porque é um medo que toca, de alguma maneira, em momentos diferentes da nossa vida, a toda a humanidade. E não importa quanto a medicina avance ou quanto a gente reflita sobre o assunto, vez ou outra vai bater aquele medinho. Porque a ideia de você deixar de existir, deixar essa realidade aqui, é assustadora. Mas será que esse medo é realmente inevitável? Segundo Epicuro, um filósofo do século IV a.C., não só esse medo é evitável, como ele é um completo engano. E um engano que está atrapalhando você de viver sua vida plenamente. A proposta do Epicuro é muito radical, mas é muito simples. Se você quer ter uma vida feliz, satisfatória, tranquila, você precisa abandonar o medo da morte. Epicuro tinha a seguinte frase: a morte não é nada para nós. Vocês devem estar se perguntando, que loucura, como assim? Acabou de falar que a morte gera literatura, cinema, preocupações universais do ser humano, mas vocês vão ver a argumentação do Epicuro por que linha que ela vai. Para ele, a morte não é nem um mal e nem um bem. Ela simplesmente é uma coisa que não nos diz respeito. Olha que doideira. Por quê, Pedro? Porque ele, tudo que é bom e tudo que é ruim, diz respeito à nossa capacidade de sentir. Prazer e dor, que são o que causa a sensação de bom ou de ruim, estão ligados às nossas sensações, e sensações só existem em corpos vivos. Quando a gente morre, a gente perde essa capacidade de sentir. Por causa disso, não há mais medo, não há mais arrependimento, não há mais dor, não há mais nada. Inclusive, não há consciência de que a gente morreu. Então, a resposta dele é: não faz sentido você sofrer por uma coisa que você nunca vai experimentar. O Epicuro ele vai sintetizar essa ideia, né, numa frase muito conhecida que vai dizer o seguinte, então abre aspas para o Epicuro. Quando estamos, a morte não está. E quando a morte está, nós é que não estamos. Fecha aspas para o Epicuro. O ponto aqui qual é? É que a gente não coexiste com a morte. Então, na presença da morte significa que nós já fomos embora. E na ausência da morte, na nossa presença, significa que a morte ainda não chegou. Por isso ela não é uma questão de ser boa ou má para nós, porque nunca há esse encontro entre eu e a morte. Então vamos esmiuçar o argumento do Epicuro. A primeira premissa dele é a seguinte: eu não posso ser afetado por um evento, por um estado de coisas, antes que essa coisa aconteça. A morte é mais um evento, mais um estado de coisas. E aí a primeira conclusão dele é: eu não posso ser afetado pela morte antes que ela aconteça, certo? Mas ainda assim as pessoas estão aí temendo a morte. Então vamos ver se tem algum mérito aí nesse temor das pessoas. Então o Epicuro vai abrir a possibilidade da terceira premissa, digamos assim. Se a morte nos afeta enquanto estamos vivos, então ela nos afeta antes de acontecer. Só que essa possibilidade entra em conflito direto com a primeira premissa, que nós dissemos o quê? Que ela não nos afeta antes de acontecer. Então ela também não nos afeta enquanto estamos vivos. Então já discutimos que ela não nos afeta enquanto estamos vivos, mas a pergunta agora é: será que ela nos afeta depois que nós morremos? O raciocínio do Epicuro é o seguinte: se a morte te afetar enquanto você está morto, ela está te afetando quando você não existe mais. Mas eu não posso ser afetado por uma coisa enquanto eu mesmo não existo. Ou seja, a morte não me afeta quando eu morro e nem quando eu estou vivo. Então, se a morte nos afeta, ela tem que nos afetar ou enquanto estamos vivos ou depois que morremos. Mas, como a gente acabou de apresentar aqui, ela não tem a capacidade de nos afetar, nem num caso, nem no outro. Isso segue, então, que a morte não nos afeta. Se isso tudo é verdade, temos que concluir, então, que a morte não é nada para nós. Esse é o núcleo do argumento do Epicuro. O argumento do Epicuro faz todo sentido, mas como todo argumento na filosofia, ele sofreu inúmeras críticas. Uma delas é a seguinte: beleza,
A morte pode não ser nada para mim. Morri, não sei o que vai acontecer, morri, acabou, já era, não estou consciente. Mas o processo de morrer é bem complicado, é bem doloroso. Então esse contra-argumento faz uma distinção entre a morte, o estado de estar morto, e morrer, o processo de agonia de definhar até que você eventualmente deixe de existir. Quem já acompanhou a morte de alguém por doença, ou mesmo os últimos segundos de alguém que sofreu um acidente, sabe que é um processo extremamente doloroso, um choque muito grande quando a pessoa tem consciência, ou uma agonia muito profunda quando ela dura muitos meses. Então, esse contra-argumento tem algum mérito. E aí, apesar do Epicuro ter, né, dado esse tiro de bala de prata na morte, ele não resolveu o problema do morrer. Então, o que ele queria resolver era o medo do não ser. Né? O medo do não ser está resolvido, não ser não é um problema para nós. Mas e o que acontece até lá? Né? Nesse momento psicológico onde a gente coloca a morte em questão, ou o pós-morte em questão, e sofre até o momento crucial do acontecimento do não ser. Só que o Epicuro, né, o moleque safo, vai falar também disso. Então ele vai falar o seguinte, não sei se vocês vão gostar, né? Nossa sociedade é muito hedonista, mas o argumento do Epicuro é o seguinte, até a dor ela tem suas limitações. Então, se você está sofrendo de uma dor muito intensa, provavelmente tu vai caverar, vai morrer rapidamente. E se a sua dor não é tão intensa, então ela é suportável. Então, esse caminhar para a morte, ele de alguma maneira a natureza já resolveu um pouco como isso se dá. Mas talvez o nosso medo da morte venha de outro lugar. Venha da sensação de inacabamento, do receio de partir deixando planos pela metade, relações em aberto e desejos vários por cumprir. O filósofo Edmund Husserl, Rodrigo, que eu estou dando uma estudada para os vídeos de Pisme aí, que vai ter uns temazinhos de fenomenologia, ele escreveu o seguinte pouco antes de morrer. Aspas do Husserl. Justamente agora que comecei a trilhar meu caminho, tenho que interromper meu trabalho e deixar minha tarefa inconclusa. Fecha aspas. Só que o Safo Epicuro também estava ligado, né, nesse tipo de argumentação. Então ele vai defender o seguinte, que a gente tem que nos adaptar a essa impermanência, se acostumar com ela. Ela é um dado da natureza. Não é verdade que morremos? Então não adianta você ficar aí se desesperando por isso. O Russell tá maluco, construiu tanta coisa, criou a fenomenologia, desenvolveu toda uma teoria, toda uma corrente filosófica. Como é que você não está satisfeito com isso? Então isso aqui é quase aqueles livros de autoajuda, né? Desapega. Você precisa desapegar, né, de ficar projetando uma felicidade diferente, uma felicidade no pós-vida, uma felicidade que você não tem em elementos que você não controla. Não se trata aqui de você evitar de sonhar, evitar de projetar, evitar de ter planos grandiosos. Se trata de você colocar esses planos e esses projetos dentro da impermanência humana, dentro dessa limitação humana. Então, não permitir que esses sonhos acabem escravizando você e te produzindo um sofrimento que não é da realidade, é você produzindo em si mesmo. A ideia aqui é não condicionar sua felicidade no sentido de serei feliz quando, mas focar em ser feliz enquanto. A felicidade, ela não é um conjunto de condições, ela é uma presença. Enquanto eu estiver presente, a morte se torna nada mais do que um horizonte distante que não faz sentido eu temer. Ela não interrompe nada essencial, porque com ela vai-se embora a minha presença, que é o meio pelo qual eu usufruo da felicidade. É por isso que ele acha que o medo da morte não é só um erro filosófico, é também um erro de vida, porque temer a morte vai fazer você aproveitar menos a sua vida. Então é o nosso trabalho usar a razão, usar a reflexão para nos libertar desse medo. Então, no fim das contas, o Epicuro não está aqui conclamando, né, que a gente despreze a vida, que a gente não se preocupe com a vida. Pelo contrário, ao não me preocupar com a morte, eu consigo viver essa vida de maneira mais intensa, com maior fruição. Nós precisamos afastar essa sombra constante de um fim que está ali, na virada da curva, esperando para pegar a gente, porque isso tira o nosso tesão para com a vida. E lembrando, né, do argumento do Epicuro, quando esse momento magnífico chegar, fique tranquilo, você não estará mais aqui. A piração, minha mãe entrou nessa fase aí, né? Ela não leu Epicuro, tem que mandar um livro para ela, que agora ela quer fazer um seguro de vida para deixar dinheiro para mim e para meu irmão. E aí tá pirado, pensando nisso o dia inteiro, se estressando, se descabelando, porque ela tem que fazer um seguro, e o seguro tem que cobrir, tem que ser um dinheiro bom para dar pros dois, que não sei o quê. Falei, mãe, depois que você morreu, o problema não é seu mais. O problema é eu e meu irmão tem que se virar. Que loucura é essa? Tá louca, louca, louca. Aí ela tá preocupada, agora já chegou no segundo nível. Mas e se eu perder o emprego e não conseguir bancar o seguro de vida que eu mesmo fiz agora? Falei, caraca, cara, por que você faz isso com você?
Não, e só faz sentido essa preocupação se você tivesse filhos pequenos ou que precisam de alguma assistência. Agora, os dois são dois burro velho, conseguem trabalhar. Não faz sentido nenhum, né? Fantástico, 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 fantástico. E aí, pessoal? O argumento do Epicuro resolveu o problema para você? Você agora não tem mais medo da morte? Ou não resolveu nada? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta aí sua resposta.